E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises estruturadas. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em uma daquelas discussões que tem o poder de mudar completamente a lente através da qual a gente vê o mundo. Nós vamos explorar as ideias brilhantes do livro A Invenção das Rastas, do pesquisador Guido Barbujani. Sabe, quando a gente olha para a nossa volta, ou até mesmo se imaginarmos silhuetas humanas feitas de papel em todas as cores e tons possíveis, essa diversidade é linda, né? Ela é inegável. Tem uma paleta contínua e fascinante de traços e formas por todo o globo. Mas olha só que loucura. A maneira como a genética moderna entende toda essa diversidade bate de frente com séculos e séculos de puro senso comum. Então preparem-se para desaprender muito do que nos ensinaram, porque a biologia tem uma história muito, mas muito mais interessante para contar. Mas antes de destrinchar os detalhes, deixa eu lançar um desafio rápido para testar a intuição da gente. Pensa aqui comigo, quem você acha que tem mais semelhança genética? 2 indivíduos africanos escolhidos totalmente ao acaso ou um indivíduo africano e um europeu? A nossa cultura costuma pregar uma peça enorme na gente bem aqui. Acredite se quiser, a verdade científica nua e crua é que existe muito mais diferença genética entre 2 pessoas lá na África do que entre um europeu e um asiático. É sério. Como a África é o grande berço da humanidade, ela tem uma diversidade genética tão absurdamente vasta e antiga que acaba englobando praticamente todas as outras do planeta. Só esse fato por si só já dá uma bela implodida naquela velha ideia frágil de que existem blocos raciais homogêneos caminhando por aí. E antes da gente avançar para as provas contundentes e explodir a cabeça com o resto desses dados, aquele pedido muito rápido, mas que ajuda demais. Deixa o seu like aqui embaixo e já se inscreve no canal. O engajamento de quem acompanha o nosso conteúdo é literalmente o combustível que faz a gente continuar produzindo essas análises visuais super profundas e sempre baseadas em evidências. Se inscrevendo e ativando as notificações é garantia certa de receber explicações assim, direto ao ponto e que realmente agregam valor ao seu conhecimento, sem enrolação. Então vamos lá. O nosso roteiro de hoje está dividido em 5 partes bem dinâmicas. 1. A ilusão das raças. 2. O que diz o DNA. 3. A história da classificação. 4. A metáfora da casca. E, para fechar, 5. Raça versus etnia. Começando pelo começo, vamos abrir a nossa primeira sessão, a ilusão das raças. Indo direto ao ponto da tese do Barbujani, a conclusão da biologia contemporânea é taxativa. Do ponto de vista da genética moderna, as raças humanas simplesmente não existem. Nenhuma. E aí você se pergunta, tá, mas por que não? Bom, pensa nos animais. Na natureza, certas populações de animais ficam isoladas em ilhas ou florestas por milhões de anos, certo? Esse isolamento faz com que eles parem de cruzar entre si, criando fronteiras biológicas claríssimas, as chamadas subespécies. Só que a história do Homo sapiens é totalmente o oposto disso. A gente sempre teve formiga no pé. A humanidade é profundamente nômade. Nós atravessamos montanhas, cruzamos oceanos, desertos e, o mais importante de tudo, a gente sempre se misturou. Sempre. E é por isso que a nossa diversidade é o que a ciência chama de variação clinal. Para visualizar isso de um jeito fácil, imagina uma pintura em aquarela. Sabe quando as cores vão se misturando gradualmente, uma derretendo na outra, sem nenhuma linha dura dividindo onde termina o azul e começa o verde? É exatamente assim. É uma transição suave e contínua, e não um monte de caixinhas separadas onde a gente possa prender as pessoas. Sabendo que a gente sempre viveu nessa mistura constante, vamos para a seção 2. O que diz o DNA? Presta muita atenção nesses números agora, porque eles são o grande ponto de virada. Os geneticistas mapearam tudo e eles descobriram que impressionantes 85 a 90% de toda a nossa variação genética acontece dentro de um mesmo grupo populacional. O que isso quer dizer na prática? Bom, imagina 2 pessoas que são vizinhas de porta, que nasceram e vivem na mesma rua, lá no centro de São Paulo. A diferença genética entre esses 2 vizinhos já engloba quase toda a variação que a espécie humana pode ter. Se a gente pegar um desses vizinhos e comparar com alguém escolhido aleatoriamente do outro lado do mundo, tipo lá em Tóquio, a diferença genética a mais vai ser microscópica. É literalmente uma fatia estatisticamente irrelevante do nosso DNA, que diferencia o que a sociedade inventou de chamar de raças. Biologicamente falando, tentar separar a humanidade com base nessa minúscula porcentagem não faz o menor sentido. O que levanta uma questão bem incômoda, né? Se o DNA prova que raça não existe, por que a gente acreditou cegamente nisso durante tantos séculos? Vamos investigar isso na seção 3, a história da classificação. O Barbujani não poupa palavras aqui. Ele mostra como essa invenção do conceito de raça é fruto de séculos de, nas palavras dele, má ciência. E a confusão começa lá no século XVIII, com o Carol Linneu. Ele foi um cientista brilhante para catalogar plantas e bichos, mas pisou feio na bola ao tentar enquadrar a complexidade humana nas mesmas caixinhas rígidas, usando puro preconceito europeu da época. Aí a gente pula para o século XIX e o negócio fica bem mais sombrio. Um cara chamado Arthur de Gobineau
cria teorias bizarramente pseudocientíficas, não só para dividir a humanidade, mas para criar uma hierarquia. Ele tentou ditar quem era superior e quem era inferior do nada. E acha que parou por aí? No século XX, a gente viu coisas como os testes de QI sendo completamente distorcidos. Eles foram desenhados com viés cultural e usados como verdadeiras armas intelectuais para fingir que existia uma superioridade biológica de alguns grupos. A grande verdade sobre essa linha do tempo inteira é uma só. Esses catálogos nunca foram neutros ou científicos. Eles foram metodicamente inventados com propósitos violentos: justificar o colonialismo, legitimar a escravidão e manter quem estava no topo do poder no poder. A ciência dessas épocas foi covardemente manipulada para servir a uma agenda política e não à realidade do nosso DNA. E para entender por que essa má ciência enganou as pessoas com tanta facilidade por focar apenas no visual, a gente chega à seção 4, a metáfora da casca. Sabe, é óbvio que a gente não é visualmente idêntico. Você anda pela rua e vê pessoas de todos os tipos. Mas, se o nosso DNA é tão absurdamente parecido, como a gente explica essa diferença toda? A resposta está inteirinha nas adaptações puramente superficiais ao clima. É genial. O livro explica que coisas como a cor da nossa pele, o formato do nosso nariz ou a textura do nosso cabelo são literalmente respostas da evolução para lidar com o sol e com a temperatura. Pensa só, os grupos humanos que saíram da África e foram para lugares com muito sol precisavam de muita melanina. É como um protetor solar embutido na pele, para não fritar as células. Já o pessoal que migrou lá para o extremo norte, onde quase não tem sol, precisou perder essa pigmentação com o passar dos milênios, porque para conseguir absorver a pouquinha luz que tinha e fabricar vitamina D, que é essencial para viver. Nariz mais largo, mais fino, cabelo crespo liso, é tudo sistema de isolamento térmico e umidificação de ar para o nosso corpo lidar com frio ou calor extremo. E aqui está o pulo do gato. Os poucos genes que controlam essa aparência externa não têm absolutamente nenhuma relação com inteligência, talento, saúde ou comportamento. Zero. É exatamente aí que o Barbugeni traz a tal metáfora da casca, que resume a tragédia toda. A sociedade humana montou uma máquina global e devastadora de discriminação e segregação, olhando só para isso, para a finíssima casca externa do ser humano. E por que a gente fez isso? Porque é a única coisa que os nossos olhos conseguem ver. Nós julgamos o livro inteirinho pela capa. A gente avalia a embalagem. Mas lá dentro, o conteúdo, esse oceano genético que corre por debaixo da pele, é uma mistura profunda, caótica e absolutamente maravilhosa que todo mundo da espécie Homo sapiens compartilha. O que nos traz, finalmente, a nossa última etapa, a seção 5, raça versus etnia. Agora que a gente desconstruiu o mito, é hora de separar o joio do trigo. A gente precisa contrastar esses dois conceitos. De um lado, temos a raça. Como os dados já deixaram claro, é uma invenção biológica que não tem pé nem cabeça na ciência moderna. Mas do outro lado, a gente tem a etnia e a cultura. E olha, essas sim são realidades inquestionáveis. São construções sociais e históricas gigantescas e super importantes para a identidade das pessoas. E vale um aviso muito importante aqui. Dizer que a raça biológica não existe não significa de forma alguma que o racismo não exista. Muito pelo contrário. O racismo é uma realidade social, cruel, estrutural e que causa danos reais todos os dias. O que o autor alerta é sobre o perigo do determinismo biológico. Sabe o que é isso? É aquela falácia perigosa de achar que a cultura ou as habilidades de um povo vêm cravadas no DNA. Por exemplo, achar que um grupo tem uma facilidade natural, no sangue, para ser bom em esportes, enquanto o outro grupo já nasce biologicamente programado para ser gênio da matemática. Isso é uma grande mentira. Isso ignora toda a bagagem histórica, as oportunidades desiguais e o incentivo cultural que a pessoa teve. O seu DNA não dita o seu talento ou a sua cultura. E para fechar essa análise de explodir a cabeça, tem uma frase no livro que a gente precisa levar para a vida. O DNA nos torna humanos, mas é a história que nos torna diversos. Forte, né? Fica muito claro que as divisões raciais na biologia são só ferramentas políticas enferrujadas que a gente herdou do passado para justificar quem mandava em quem. E com tudo isso em mente, eu deixo a provocação final. Quantas das nossas ideias do dia a dia e quantos preconceitos que a gente nem percebe que tem não precisam ser urgentemente atualizados e jogados fora depois de saber disso? Fica aí essa reflexão libertadora para vocês pensarem. Gente, muito obrigado mesmo pelo tempo e pela companhia ao longo dessa jornada inteira. O conhecimento estruturado é a chave para transformar qualquer realidade. Um abraço gigante e até a nossa próxima análise do mundo ao nosso redor.